E agora, meu Deus, abençoa o teu filho, que vai, Senhor, falar do amor da tua palavra. Usa, Senhor, das tuas mãos, Senhor, derramando as tuas bênçãos sobre ele. E a Senhor Pai, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no teu santo nome. Amém, Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus. Eu vou ler uma palavra aqui no livro de Mateus. A palavra de Deus, ela é simples, mas ela é poderosa, né, meus irmãos? Aleluia. Graças a Deus. O culto está bom, se fosse para fazer vigília, nós ficava aqui, né? Se dependesse de mim, eu fazia vigília, graças a Deus. Mas Deus já falou, e Deus está falando no meio dos irmãos. Mateus capítulo 15, versículo 21. Aleluia. Deus seja louvado, graças a Deus. Aleluia. Deus poderoso. O título fala assim: a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias chamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele lhe respondeu palavra, e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E porém respondeu, dizendo: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero falar para os irmãos que Deus, essa palavra fala do milagre da filha da mulher cananeia. Eu quero dizer para os irmãos, já foi falado de milagre hoje. Deus ainda faz milagre hoje, nos dias de hoje. Basta crer, porque a fé é o que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu já uma meia dúzia de vezes, eu já falei um testemunho meu. Eu prometo para os irmãos que eu não vou passar do horário. Se eu passar 5 minutos, os irmãos me perdoam. Eu gostaria de mostrar essa foto aqui para os irmãos. Eu tinha perdido essa foto e a minha esposa encontrou ela. A minha esposa, a mulher, igual o pastor falou esse dia, a mulher é uma bênção para achar as coisas, né? Eu tinha perdido essa foto e minha esposa encontrou. Minha esposa encontrou essa foto. 8 dias em coma, meus irmãos. 8 dias em coma. Aqui, esse milagre meu, meus irmãos, essa foto é uma bênção. Eu sei que os irmãos creem. Mas Deus faz milagre até hoje. Amém. Aí eu vou guardar, não posso perder, né? Se algum dos irmãos depois quiser ver de perto, eu mostro. Meus irmãos, para não tomar muito tempo, porque se eu for contar tudo que Deus já fez na minha vida, eu iria ficar falando muito. Mas a gente vai resumir um pouco, né? Essa foto foi um desmaio. A gente tem a casa aqui em Guarulhos e tem muito Itaquá. A gente estava mudando. Eu sempre morei perto dos meus pais, sempre no mesmo quintal.
Então eu fui uns 2 dias antes, eu fui pintar a casa, pintar, limpar. Nesse dia da queda, eu só me lembro que eu acordei, desci a escada, tomei um café, subi a escada, comecei a trabalhar e eu não lembro mais nada. Eu desmaiei, foi um desmaio. E nesse desmaio eu caí de 5 metros de altura, deu traumatismo cerebral focal. Traumatismo cerebral, pior do que o craniano. Cerebral. Aí a médica falou para minha mãe: eu não creio que seu filho saia vivo. E se ele sair, sairá com sequela. E teve uma pessoa que foi buscar por mim. Abre para mim, vai. Teve uma pessoa que foi orar por mim e Deus revelou: ó, Deus está fazendo a cirurgia, um parente teu daqui para aqui. Não, foi aqui desse lado. Daqui para aqui. Os médicos disseram para o meu pai e minha mãe que abrir minha cabeça para tirar o coágulo. É por isso que a importância do crente estar preparado. Porque numa hora dessa eu tenho morrido. Se a pessoa, por exemplo, o obreiro, vou falar do obreiro. Se o obreiro está despreparado, Deus não levanta ele numa situação dessa, não. Nessa época eu buscava muito, não que hoje eu não busco. Se o obreiro não está trabalhando para Jesus, ele não levanta dentro do UTI dessa. Foi no hospital de Itaquaquecetuba, meus irmãos. Eu não vi nada. Se eu tivesse morrido, eu não tinha visto a queda. Eu não vi a queda. Eu não vi a queda. E Deus fez a cirurgia. Meu pai e minha mãe desesperado. Desesperado. Aí no outro dia minha mãe foi saber a notícia de mim. Os médicos falamos: ó, nós não sabemos o que aconteceu. Mas não vai mais precisar abrir a cabeça do seu filho. Aí no outro dia meu pai foi me visitar. Tinha quebrado 2 costelas. Eu todo amarrado assim, ó. Eu não podia mexer. Eu abri os olhos, meus irmãos. Estou aqui hoje, testemunhando que Deus faz milagre até hoje. Isso daqui foi em 2017. Meus amados e queridos irmãos, essa palavra aqui, Deus fez um milagre. Hoje eu não tenho sequela. Uma hora, se eu tivesse gravado, alguém quiser ver que eu ouço alto aqui, foi da queda. Mas aqui os irmãos já viram. Meus amados e queridos irmãos, a época do Novo Testamento, na época que João Batista veio preparar o caminho de Jesus, como foi profetizado desde os profetas, que iria vir um para preparar o caminho de Jesus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Isabel engravidou, e quando ela desceu as montanhas e foi ver Maria, louvado seja Deus, a Bíblia diz que João Batista já era o ventre da mãe cheio do Espírito Santo. Meus amados irmãos, João Batista, cheio do Espírito Santo, ele perdeu a cabeça em fazer a obra naquela época. Aquela época estava um povo muito sem Deus, muito fraco de Deus, muito longe de Deus. Mistura de religião com muitas coisas, meus irmãos. Os apóstolos estavam cansados de acompanhar Jesus, porque muitos queriam pegar uma falha de Jesus para matar ele antes da hora. Eu quero dizer para você, você não morre antes da hora. Entregue teus caminhos ao Senhor, confie nele, que você só morre no dia que Deus quiser. E ele pode aumentar teus anos de vida. É só você crer. Meus irmãos, os apóstolos cansados, olha, mestre, vem uma gritando aí, chamando, vamos despedir elas, Meus irmãos, Deus tocou no meu coração para me falar de oração para os irmãos. Qual é a oração? A oração, como deve orar? A primeira oração, meus irmãos, é agradecendo pela vida.
curado. Depois, meus irmãos, aí quando você agradeceu, você pediu perdão do pecado, aí você vai intercedendo, aí você pode pedir por você. Hoje estamos vivendo numa época que tem crente que cobra de Deus, ensina a cobrar de Deus. Olha, está escrito, você tem que cobrar. Meus irmãos, o maior que Deus tinha, Ele deu para nós, que foi o Filho dele, na cruz do Calvário. Meus irmãos, o maior presente que Deus deu foi morrer por nós. Meus irmãos, essa palavra fala de uma mulher miseravelmente endemoniada. Meus irmãos, algumas coisas aconteceram, igual esse milagre que aconteceu comigo, porque Deus queria salvar a minha família. Deus queria salvar meu pai. Meu pai, Deus queria salvar ele. Então meu pai tinha que ver algumas coisas para que ele viria aumentar a fé. Como ele viu Deus falar meu pé dentro da igreja, como ele viu esse milagre, e eu ficar 8 dias em coma. Uma pessoa em coma, meus irmãos, é como morto. Se morrer, não vê. Quando está despreparado, não está buscando a Deus e morre sem salvação. Quantos estão sem proteção porque não estão buscando a Deus? Meus irmãos, essa mulher com a filha miseravelmente endemoniada. Glória a Deus. Meus irmãos, é uma enfermidade que o médico não resolve, remédio não resolve, só o poder de Deus. A Bíblia diz: em meu nome expelirão o demônio, falarão novas línguas e porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Esse dia Deus está usando o pastor para falar de libertação. Meus irmãos, essa é uma miseravelmente endemoniada. Só Jesus podia resolver a causa daquela jovem. A Bíblia não fala como ela estava, mas fala que ela estava miseravelmente endemoniada. Meus irmãos, aí Jesus falou: eu vim para os que estão perdidos. A palavra de Deus fala, o próprio Jesus falou: aquele que vier após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então eu estava falando, tem crente que cobra de Deus, Deus tem que me dar isso, tem que não, pede perdão, se humilha na mão de mão de Deus, para que você seja exaltado. Meus irmãos, muitas das vezes tem coisas que precisamos chorar na presença de Deus. Essa mulher, ela se humilhou para Deus. Como Deus se agrada no pecador arrependido, o pecador humilhado. Jesus humilhou ela para ver a fé dela. Mas não é bom jogar e dar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem a migalha do seu Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que Deus está falando? Se humilha na potente mão de Deus. Ora, busca, pede socorro para Deus. Meus irmãos, o que tem de pessoas com enfermidades que o inimigo põe? O inimigo entra numa vida, ele põe enfermidades. Põe enfermidades. Existem enfermidades espirituais que só a mão de Deus, só o poder de Deus. Esses dias aconteceu algo parecido com aquilo que o pastor falou na terça comigo uma vez. Um caso de libertação, meus irmãos, tem casos graves e tem casos gravíssimos. Gravíssimo. Essa mulher estava com a filha numa situação gravíssima. E Deus operou o milagre. Eu profetizo nessa noite que Deus opere o milagre, que Deus salve, que Deus liberte vidas nessa noite, meus irmãos. O meio algo, pessoas. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crêem. Em meu nome expelirão o demônio, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Meus amados irmãos, o Evangelho não só se constitui em palavra, o Evangelho é o poder de Deus. E que Deus
derrame poder no coração dessa igreja. Que o poder venha alcançar os enfermos, serão curados. A Bíblia diz que a oração do justo move seus efeitos. Que a oração dessa igreja venha mover teu vizinho, teu amigo, teu parente e aquele que está miseravelmente endemoniado. Que Deus venha salvar, venha curar, venha libertar, venha ressuscitar. Até mortos Deus ressuscita. Eu estava quase morto, eu estava pelos aparelhos, meus irmãos. Eu estava quase morto. Meu pai e minha mãe não acreditavam que eu ia sair vivo. Não acreditavam. E Deus abriu a boca do médico e falou: eu não sei o que aconteceu, eu não entendi. Não vou mais abrir a cabeça do teu filho. Tem pessoas, meus irmãos, que caem numa moto e já morrem. Tem pessoas que caem numa bicicleta e já morrem. E a importância do crente está preparado. O crente dá fruto. Precisamos dar fruto para Deus, meus irmãos. Até na oração a gente dá. Nas visitas. Uma vez, pastor, eu lembrei de algo que aconteceu comigo. O pastor contou parecido. Uma vez fomos fazer uma libertação numa casa. Uma jovem ganhou um travesseiro e uma fronha. E aquela fronha foi oferecida por mal. Aquela jovem não dormia. Foi tirada aquela fronha era ser curada. Porque, meus irmãos, angústia, desespero, solidão, vontade de morrer, essa depressão, todas essas coisas são doenças espirituais. Os irmãos me perdoam, derrubei aqui, eu espero que não quebrou nada. Meus irmãos, o inimigo ele não pode matar. E a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Não que perca seu filho para o inimigo, minha irmã. Não perca sua neta para o inimigo, meu irmão. Seja salvo, tu e tua casa. Seja salvo, tu e tua casa. E o crente também tem que ter cautela. Ter cautela. Eu já vi meus irmãos falando em libertação. Eu já vi o inimigo falando em língua. Eu já vi o inimigo profetizando. Eu já vi o inimigo rodando no meio do crente. Eu já vi o inimigo sapateando. Eu já vi o inimigo falando em língua bonito, que parece, engana qualquer um. Eu já vi o inimigo rodando no meio do crente assim, ó. Imita muito. O crente tem que ter cuidado pelo não imitar o inimigo. Ele precisa ser humilde. Crente orgulhoso parece com o inimigo. Crente soberbo parece com o inimigo. Tem que ter cuidado, meus irmãos. Tem que ter cuidado. E a palavra que nós pregamos tem muito poder, tem muita força, meus irmãos. Esses dias eu preguei algo aqui e Deus visitou minha filha, estava lá. Deus visitou ela lá. Esses dias a mãe dela falou: você não vai falar com ela? Eu falei: não foi eu que bloqueei ela que tem que falar comigo. Esses dias eu falei aqui que o filho que não honra pai e mãe, pedras de tropeço terão no caminho deles. E eu não postei na internet, não. Deus visitou, um dia ou dois, Deus visitou minha filha lá. Mandou mensagem para mim pedindo perdão. As nossas palavras têm poder. Crente que recebeu dom, cuidado. Você no dia a dia na rua, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Porque as palavras têm poder. O apóstolo Paulo falou: mas são meus imitadores, como eu sou de Cristo. O crente precisa parecer com Paulo, precisa parecer com Jesus.
Glória a Deus. E assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, já é 9h05. Aleluia. O pastor esses dias está falando sobre libertação. Se for para falar, tem muita coisa, né, varão? Mas tem coisas que a gente... O Jesus falou para os apóstolos. Tem coisas que eu quero falar para vocês agora. Mas vocês não podem suportar ainda. Vou preparar-vos um lugar. Depois virei e levarei vocês. Tem coisas que a gente não pode falar no microfone. Tem coisas de libertação que e tem coisa, meus irmãos, que Deus revela. É para nós. Nem tudo que Deus revela, presbítero Márcio, é para falar para ninguém. Deus usou o varão do louvor, naquele louvor, o tema, né? Não conte seus problemas para os outros, né? Tem coisas, varão, que Deus revela para nós. Muitas das vezes em sonho, outras de várias maneiras Deus fala com nós. Deus fala até no silêncio. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. 13 anos. Depois Deus deu um puxão de orelha nele para Abraão. Oi, Senhor, anda na minha presença e ser perfeito. Deus fala no silêncio também. Mas tem coisas que Deus revela que é para nós ensinar. Tem coisas que Deus revela que é para nós aconselhar, orar. Mas tem coisas que é sério, tem que guardar. Nós não podemos falar tudo que Deus revela. Eu tenho meu amigo. Se eu conto um segredo para ele, ó meu irmão, é segredo, ó meu amigo. Se ele está espalhando para Guarulhos, eu não vou mais confiar naquele amigo de contar segredo para ele. As irmãs do mesmo jeito. Quando segredo com a amiga ela sai espalhando, não conta mais. Deus é Deus de mistério. Deus revela. Deus ensina. Deus ele mostra, ele revela. Mas tem coisas que é um particular. Meu Deus. Um irmão de Deus. A irmã de Deus. E assim agradecer, irmão de Jesus.